Por mais cético que você se considere, é bem provável que em algum tempo distante você tenha sentido medo de alguns fenômenos ou criaturas sobrenaturais. Neste sentido, uma palavra capaz de nos deixar de cabelos arrepiados é paranormal. Conheça a seguir algumas histórias bizarras envolvendo este tipo de fenômeno. 5 casos paranormais que vão te deixar intrigado. O fantasma das viúvas. Alguns homens da Tailândia são vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de Morte. Todos eles morreram enquanto dormiam. E parece que quem matou foram espíritos de viúvas, especialmente daquelas que tiveram uma morte violenta. O objetivo desses espíritos femininos é matar homens e tornar as almas dos mortos seus novos maridos. Nos anos de 1990, a Tailândia viveu com medo das tais viúvas da morte. E já que esses espíritos malignos atacavam apenas homens, muitos cuecas começaram a dormir maquiados e com unhas pintadas, na tentativa de enganar os fantasmas. Outra estratégia ainda mais comum do que a anterior consistia em esculpir um pênis em madeira e deixar o falso membro ao lado da cabeça da possível vítima. Isso também parecia assustar a viúva fantasmagórica. Os homens de Bang Chung, Nang e Oaca eram orgulhosos de seus pênis de madeira, que ainda chegavam a medir quase 1 metro. Alguns medrosos até mesmo faziam espantalhos com o pênis gigante, com alguns escritos como Caçador de Viúvas Fantasmas. Em um vilarejo, alguns rumores diziam que as viúvas já tinham almas masculinas o suficiente e que iriam começar a matar mulheres para dar uma variada. A verdade sobre as mortes. Autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelaram que eles apresentavam sinais de desnutrição. Afinal, muitos deles comiam apenas arroz doce, o que causava uma grande produção de insulina e também acarretava na falta de muitos outros nutrientes. O monge de Pontefract. Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como Poltergeist de Pontefract, ou, para os íntimos, Monge de Pontefract. O fantasma era teoricamente a alma de um sacerdote morto no século XVI. Um dos relatos a respeito do fantasma vem da família Pritchard, formada por Joey e Jean, e seus filhos Phillips e Diane. Os 4 afirmavam que eram atormentados por um fantasma que eles começaram a chamar de Fred. De acordo com os relatos da família, Fred acostumava jogar objetos, esfriar ambientes e deixar poças no chão. Além de tudo, Fred roubava sanduíches de presunto e deixava as maçanetas às portas da casa grudentas. Fred ainda tinha outro costume feio, ele transportava ovos entre os cômodos e, é claro, atirava-os só para fazer sujeira. Até aí, parece que Fred era um Gasparzinho, um pouco mais rebelde, mas na verdade ele era muito mais do que isso. Um dos acidentes mais sombrios envolvendo a presença de Fred foi quando o espírito simplesmente agarrou Diane, quando ela tinha 12 anos, e a arrastou para o andar de cima pelo pescoço. O pescoço da garota chegou a ficar marcado. Como se isso não bastasse, Fred tentou estrangular a menina com fios elétricos. A casa foi vistoriada por policiais, psíquicos e até pelo prefeito da cidade. O local foi considerado paranormal por alguns pesquisadores. Carol Fidenhouse acredita que a história é verdadeira, afinal ela mora na casa ao lado, e afirma ver o fantasma rondando a região de tempos em tempos. Ela explica que não só viu Fred, como conversou com ele, e que, de acordo com ela, tem mais ou menos 1,65 m de altura. Carol também afirmou que o fantasma quer a casa vazia do jeito que está agora. De acordo com ela, o espírito disse que se alguém se mudar para lá, essa pessoa vai acabar indo embora em 12 meses.
O Cemitério do Mal. Se você estiver em Edimburgo, na Escócia, e quiser passar um pouco de medo, visite o cemitério de Greyfriars, que é famoso pelos fantasmas mal educados que o frequentam. No local está a tumba de George Mackenzie, um advogado do século XVII, responsável pela morte de pelo menos 18.000 pessoas, o que rendeu a ele o apelido de Mackenzie Sanguinário. Em 1999, um mendigo quebrou o túmulo de Mackenzie na tentativa de encontrar um lugar para se esconder do frio. Depois, ele caiu dentro do caixão e tudo começou a dar errado. O caixão desmoronou e ele, assustado, começou a correr, todo coberto de terra. Quem viu a cena foi um cuidador de cachorros, que achou que tinha visto um fantasma e entrou em desespero. O que ele não sabia era que o homem não era um fantasma e que a verdadeira assombração logo chegaria. Várias pessoas começaram a registrar a ocorrência de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A prefeitura até mesmo fechou o cemitério para o público, até que o guia local de turismo Jan Andrew Henderson marcou um tour fantasma oficial. Desde então, 350 pessoas afirmam ter sido atacadas por um fantasma nos arredores do túmulo de Mackenzie. Existem muitas histórias de pessoas que tiveram ossos quebrados na visitação e 170 turistas já desmaiaram durante o tour. A outra cova, que também pode ser o motivo das forças malignas no cemitério Greyfriars, a sepultura de um homem chamado Thomas Riddle, nome parecido com o original do Lord Voldemort, que é Thomas Ridley. O fato atrai fãs de Harry Potter frequentemente. Será que o feiticeiro das trevas existiu na vida real? O fantasma de South Shields. No segundo caso, falamos a respeito do que aconteceu em Pontefract, na Inglaterra, certo? Pois pertinho dali, em South Shields, outra história macabra marcou a cidade. Tudo começou em 2005, quando um jovem casal e seu filho de 3 anos de idade foram assombrados por um espírito maligno. O nome verdadeiro do casal não foi revelado, mas eles são conhecidos como Mark e Marianne. Em uma noite, Marianne sentiu um cachorro de brinquedo do seu filho atingindo sua nuca. Ela acendeu a luz e viu outro brinquedo do filho voando em direção a ela. O casal se escondeu embaixo de um cobertor, mas sentiu que algo estava tentando puxar a coberta. De repente, Mark começou a gritar de dor e 13 arranhões apareceram em suas costas. Na manhã seguinte, eles haviam sumido. O fantasma demonstrou grande interesse em atacar os moradores da casa com os brinquedos do filho do casal. Itens como um cavalo de madeira e um coelho de pelúcia foram alvos do espírito, transtornado, que chegou a cortar as patinhas do coelho. Além disto, o fantasma deixou mensagens no quadro de escrever do garoto, com ameaças como: "Você está morto." A família pediu ajuda aos pesquisadores paranormais Mike Holloway e Derry Hittinson. Os dois afirmaram que o fantasma era real e que, inclusive, escreveram um livro sobre o assunto. O assassino de cachorros. Uma família da cidade inglesa de Coventry virou assunto de jornal quando postou o vídeo que vamos mostrar daqui a pouco. As imagens mostram a porta de um armário abrindo sozinha e uma cadeira sendo movida também, aparentemente sozinha. Em um quarto, lógico, o chão não aparece no vídeo. Idem para o interior do armário. Então fica a dúvida a respeito da veracidade do material. Lisa Manning, moradora da residência, afirmou que o fantasma existe de verdade e que o espírito foi o responsável pela morte do cachorro da família, que foi misteriosamente empurrado escada abaixo. Para provar que está certa, Lisa solicitou a ajuda de Derek Acorah, uma especialista em fenômenos paranormais. O especialista afirmou que um espírito furioso chamado Jim estava por trás das coisas que aconteciam na casa.
A Corá fez um ritual e mandou o espírito embora, o que Liz afirma ter acontecido de verdade e rapidamente. Mas será? Deixe seus comentários sobre esse tema. Fatos Revelados vai ficando por aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo.